crack, a morte das famílias, a destruição do ser humano e o roubo da alma. Perdi tudo por causa da droga, então pra mim tem sido a ruína. É um prazer maldito. O ser humano, ele é movido a prazer. A dependência química é caracterizada pelo uso abusivo, compulsivo e incontrolável de substâncias psicoativas, acarretando prejuízos fisiológicos, psicológicos, bioquímicos e funcionais no indivíduo. O crack adquiriu relevância de epidemia no Brasil, especialmente nos últimos 15 anos, se tornando o maior consumidor dessa droga mundialmente. Muitos consideram o caminho da dependência química um caminho sem voltas, contudo, existem opções que dão uma nova chance. Então, como funciona essa nova chance à vida? Essa cidade é São Paulo, a maior metrópole do Brasil, conhecida pela fama de um futuro melhor para quem vai morar nela, encantando aqueles que a visitam. Mas também é onde se encontra uma das maiores cracolândias do mundo. Ela fica localizada no centro da cidade e teve seu início aproximadamente em 1995. E sua população, estimada em 2017, era de 1.860 pessoas, 160% a mais do que no ano anterior à pesquisa. Bem, mas quem são essas pessoas? Sobre o fato de a gente poder afirmar, né, se a gente pode estabelecer uma causa ou um padrão, né, de comportamento, de personalidade de pessoas que podem se envolver com drogas, né, lícitas ou ilícitas, não, a gente não pode determinar ou definir um padrão, né? O que a gente pode dizer é que o envolvimento com drogas ele é multicausal. Muitas causas interferem, né, no uso de substâncias. A vida do meu irmão nas drogas começou com 15 anos, mas a família descobriu com muito mais tempo, né? Começou com droga leve, né, com os amigos, né, e foi passando, só foi aumentando a quantidade de droga, de utilização de droga, mas foi descoberto isso com muito mais tempo, né? Não podemos criar um perfil exato de pessoas que enfrentam essa situação, mas pesquisas mostram um grupo grande que tem algumas características em comum. Em 2017, houve um aumento na taxa de pessoas que já são de São Paulo ou da Grande São Paulo e de estrangeiros que começaram a frequentar a Cracolândia. Em relação ao grau de escolaridade, nos 3 períodos de análise, o principal grupo que vivia nela é o qual não teve ensino fundamental completo, além de maioria parda e solteiros. Existe um grande questionamento sobre a possibilidade de tentar uma vida fora das drogas. Mas é possível tratar essa situação? Mesmo depois de anos no profundo uso das substâncias, é possível encontrar ajuda para recomeçar uma vida de forma saudável e limpa. As formas e os locais de tratamento passaram por muitas mudanças ao longo dos anos. Os primeiros nasceram no século XV e eram responsáveis por cuidarem de almas perturbadas. Depois, houve a criação de hospícios e hospitais de alienados. Também, no início do século XIX, houve o surgimento de manicômios, onde produziu efeitos colaterais bizarros e desumanos para milhões de indivíduos. Mas, nos anos 60 e 70, houve a última grande mudança na forma de tratamento dessas pessoas. Inspirado nos movimentos antipsiquiátricos e humanitários, nasceram os modelos de atenção específicos para o tratamento de dependência de substâncias psicoativas no Brasil. Não era possível avistar esse modelo em prática antes da criação do Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e Outras Drogas, junto ao SUS. Esse programa previa a criação do CRATOD e dos primeiros centros de atenção psicossocial, álcool e drogas. Antes de conhecer o CRATOD, ele passou por algumas internações, né? Foram 5 clínicas, né? Tinha conhecimento, a família não tinha conhecimento ainda do recurso que o governo oferecia, né? Quando conheceu o CRATOD, né, passou por uma triagem, a gente conseguiu o acesso, passou por alguns profissionais lá dentro, uma coisa bem estruturada, e foi encaminhado a um CAPS. CRATOD, Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, se tornou a maior unidade de atendimento a usuários de substâncias psicoativas da América Latina. Mais de 1.200 usuários procuram um primeiro atendimento na unidade, todos os meses.
Quando um paciente chega no local, é realizado seu cadastro. Depois, passa por uma entrevista e realiza testes de HIV, sífilis e hepatite. Os casos de emergência e de urgência vão direto para o atendimento médico, ao passo que a de não urgência, ele segue para a segunda parte, que é uma avaliação. Eu considero que a fase mais difícil é a fase inicial de identificação da necessidade de tratamento. Às vezes, a família que normalmente atua como codependente daquela pessoa, né, que está com a problemática da droga, ela não reconhece a necessidade do tratamento. De acordo com a equipe, o paciente pode ser encaminhado para uma comunidade terapêutica ou para um CAPS do município ou até mesmo do CRATOD. Os CAPS, assim como a Unidade Básica de Saúde, funcionam como uma porta de entrada para o atendimento na área da saúde mental dentro da rede municipal de saúde. Uma equipe multiprofissional composta por médicos, psicólogos, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional avaliam o quadro do usuário e indicam um tratamento adequado para cada caso. A internação só é indicada quando se esgota todas as possibilidades terapêuticas disponíveis no CAPS. A rede de saúde mental do município conta com 93 CAPS, sendo 30 álcool e droga, 31 infanto-juvenis e 32 adultos. Ao todo, 37 funcionam como CAPS 3, com acolhimento integral 24 horas. Outra forma de ajudar é o programa Recomeço. Na capital, a sua principal porta de entrada é pelo CRATOD. O objetivo é proporcionar condições de uma vida saudável e digna à população, bem como auxiliar os adictos, suas famílias e toda a comunidade à sua volta. O programa tem suas ligações com o Centro de Convivência Helvétia e o projeto Rua Recomeço. O Centro de Convivência tem como objetivo atrair o usuário de substâncias psicoativas para um ambiente saudável e acolhedor, e desse modo motivá-lo a buscar um tratamento visando sua restauração. O objetivo principal não é fazer com que o participante pare de usar drogas, mas sim promover reflexões sobre como cada um consegue lidar com a saúde e a sua vida. Aí nós achamos que deveríamos fazer esse prédio, que é o Recomeço Helvécia, que é aqui no coração da Cracolândia, e montarmos aquilo que nós chamamos de uma linha de cuidado num único prédio. Uma estratégia para a reinserção social foi a criação do programa Bateria Coração Valente, que tem a função de demonstrar a força e a luta de cada um dos usuários que vivem na Cracolândia. Bate na palma da mão, com emoção, está passando a bateria coração. A Rua Recomeço é uma ação para intervenções emergenciais voltadas para os usuários, principalmente de crack, e que tem como objetivo oferecer atendimento em loco à população usuária de substância em situação de rua, motivando a adesão voluntária aos programas de tratamento de dependência química. Conselheiros em questão de dependência química que prestam um primeiro acolhimento àqueles que decidem buscar tratamento específico para a dependência de substância. Esse acolhimento consiste numa avaliação de risco e triagem realizada pela equipe de enfermagem. Após essa avaliação, o usuário poderá ser encaminhado para o CAPS CATROD. Depois da entrada dos dependentes químicos nessas instituições, quando estão em uma fase mais avançada do tratamento, começa a ter projetos de reinserção social. Um deles é o Time Emprego. É um programa com o objetivo de orientar e preparar o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional. Eles recebem orientações sobre elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego. Esse é o relato de um ex-usuário que passou pelo projeto e conseguiu se encaixar novamente no mercado de trabalho. Outro exemplo de projeto focado na reinserção social dos ex-dependentes químicos é a Oficina do Fuxico. É uma oficina destinada a todos que se interessam pelo artesanato e apresentam condições de realizar uma atividade motora fina. Tem como objetivo associar o processo individual à temática da criatividade e então se afirmar enquanto sujeito cidadão. Outro exemplo de projeto é a Oficina do Trabalho. Ela se encaixa no modelo de economia solidária, onde não há patrão, todos têm o mesmo poder de decisão. Hoje, a oficina funciona confeccionando produtos para venda em feiras, bazares e encomendas. Os produtos comercializados são divididos entre a oficina, que recebe 30%, e 70% é dividido entre os participantes.
O serviço Moradia Monitorada oferece uma moradia localizada na unidade de recomeço e um tratamento para pessoas dependentes de crack em alta vulnerabilidade social, que almejam abstinência, que estejam numa fase final do processo de recuperação e estejam vinculados ao tratamento ambulatorial no centro de atenção psicossocial. Sim, muita desistência durante o processo, né? Ele não é um processo linear, que tem começo, meio e fim, e passamos por todas as fases, né? Não. Existem regressos, existem momentos de negação, momentos de muita força, onde a pessoa acha, já tô bem, aí volta para aquele contexto social e tem uma recaída. Nos primeiros 11 meses, passaram 99 moradores pela moradia monitorada. 51 deles permaneceram na moradia ou foram reinseridos no trabalho, com independência para se manter. 49 deles apresentaram algum lapso ou recaída de uso de drogas. Destes, 47 permaneceram no programa Recomeço. A casa de passagem atua de forma fornecendo acolhimento humanizado, estimulando a socialização através de atividades coletivas e sociais, promovendo ações que garantirão a integridade física e mental do indivíduo em situações de rua. Tem como objetivo o acolhimento, a possibilidade de convivência comunitária, o desencadeamento do processo de saída das ruas e a promoção do retorno familiar e comunitário. Inserção social, né? Ele vai voltar para o meio, né, social em que ele vivia. E algumas mudanças ele vai ter que fazer, vai cortar algumas relações, vai parar de ir em alguns lugares, né? Então, algumas situações que normalmente vai ter alguém ali que usa aquela substância, seja lícito ou ilícito, ele vai ter que parar de ir naqueles lugares. O último projeto é Narcóticos Anônimos, que é um grupo separado do governo, mas que está tendo muita aproximação com o programa Recomeço. E nele, qualquer pessoa, independente de raça, crença, orientação sexual, idade ou situação financeira, pode participar dessas reuniões que são totalmente gratuitas. Baseia-se no mesmo programa de princípios do AA, chamado 12 Passos, que podem ser acompanhados na vida cotidiana dos membros. O último grupo que eu trago nesse vídeo é o Amor Exigente. É um programa baseado em 12 princípios que se referem um a cada mês do ano e propõe à família de um dependente químico a sensibilização para que faça mudanças na sua conduta pessoal, familiar, à frente da sociedade. O programa traz música, dança, o teatro, a literatura para formar um pano de fundo para ensinamentos que promovem uma nova forma de viver. Mas sim, é possível retomar a vida com regularidade, mesmo após, né, ter um uso abusivo durante anos, muitos anos, né, ter uma vida completamente dentro da normalidade, sem o uso dessa substância na vida. É um processo contínuo, não tem fim. A partir do momento que um adicto teve contato com a droga vai fazer parte da vida dele para sempre.